Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em linha comigo hoje, o presidente da SIC Vale do Taquari, Ivandro Carlos Rosa, para falar com a gente num primeiro momento sobre a concessão das rodovias estaduais. Bom dia, Ivandro, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É uma satisfação estar falando novamente com vocês, principalmente de um assunto tão importante, né, para a nossa região, como é o tema das rodovias estaduais, né, que já estão, então, há 23 anos sobre essas concessões, primeiro da Univia, Sulvias, depois da EGR, né. Então, estamos agora discutindo um novo modelo, por entender que esses dois modelos anteriores não foram satisfatórios e, portanto, temos que aprimorar o modelo que está sendo implantado. Presidente, você citou agora duas outras empresas que foram também motivos de concessão das rodovias e a gente vê agora um amplo debate sobre isso. Naquela época não existia o debate ou essa liberdade que os municípios e as entidades estão tendo agora. Não, Bruna, realmente, mas assim, se tu fores entender, assim, recapitular o assunto, lá atrás, no governo Brito, né, quando foi criado a Univia, Sulvias, realmente não houve nenhuma discussão, porque inclusive foi aprovado na Assembleia um projeto e de lá o governo já fez os contratos sem nenhuma discussão. Passaram 15 anos, o governo Tarso extinguiu, não renovou o contrato das concessões. E nós encaminhamos, na época, a SIC Vale do Taquari encaminhou um estudo técnico, que a gente chama de EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Técnica, Ambiental e Econômico do trecho de Venâncio até Mussum, em 2012, antes da criação da EGR, e mostrando que precisava ser feito investimentos de duplicação, a necessidade dos gargalos da logística do Vale do Taquari, mas o governo não deu ouvido à Federação e às entidades empresariais e criou a Empresa Gaúcha de Rodovias, que é a EGR, né? E ela não tem função de fazer investimentos, ela tem função só de manutenção. Portanto, desde lá nós já entendíamos que esse modelo não servia. Mas o governo é soberano nas suas decisões, criou a EGR e é o que nós temos aí hoje. Na época, inicialmente, ela diminuiu a tarifa, mas ela, em contrapartida, não oferece um serviço de boa qualidade, ela não consegue fazer investimentos em novos trevos, né, em novas infraestruturas, né? Por exemplo, aqui em Teutônia, apesar de cobrarem pedágio aqui na 453, na Rota do Sol, aqui no trecho de Teutônia, quantos anos a gente está aguardando essas rótulas aí? O município acabou investindo recursos do Caixa, que deveria ser utilizado para as ações dentro do município e não na rodovia estadual, né? Por ineficiência do modelo da EGR. Então, esse modelo não nos serve, ele não atende às nossas necessidades. Por isso, então, a gente está retomando aqueles estudos, como falava, de 2013, onde os municípios vindeiros à rodovia ajudaram a custear todo esse levantamento, contagem de veículo, a questões ambientais, as sondagens de solo, todo esse material a gente está recapitulando, né? E ontem, inclusive, nas reuniões, a gente entregou novamente esse estudo para a Secretaria, para ajudar, ou seja, precisamos contribuir, mas nós precisamos de uma solução melhor do que a que o Estado está nos apresentando até o momento. Como você já citou, ontem foram realizadas 2 reuniões na região para falar sobre a concessão das rodovias, uma delas inclusive promovida pela SIC com o Codevate. O que você pode nos dizer? Vocês saíram satisfeitos desse encontro? O secretário que participou, Leonardo Busato, se mostrou acessível com as sugestões e até as dúvidas apontadas? Sim, Bruna, só que a gente tem que compreender que é um assunto muito complexo e a gente precisa se debruçar sobre esses projetos. Ontem, então, o secretário nos disponibilizou um site que lá estão armazenados alguns projetos, alguns estudos, para que aí sim a gente agora consiga avaliar, ver se esses projetos atendem à necessidade dos municípios. O que a gente percebe é que os municípios, cada um tem as suas proposições, né, em caminho. Só que muitas vezes eles ficam reivindicando de forma individual, e aí é muito simples para o secretário dizer, isso está no projeto, e depois simplesmente não está. Então, o que nos parece adequado é que essa organização seja
discutida em ambientes como, por exemplo, a reunião da ANVAT ontem, né? Ontem nós tivemos uma reunião almoço com os secretários, com os prefeitos da região, e lá discutimos a questão aqui da Boa União. O prefeito apresentou uma solução de criar uma rótula antes de chegar na Boa União Estrela e desviar o fluxo de caminhões no sentido fábrica de ração da Landiru, né? E lá na 386, então, seria a conexão com a Rota do Sol. E a Rota do Sol, então, mudaria a trajetória ali no trecho final, para desviar o fluxo pesado de caminhões. Essa proposição foi acolhida pelo secretário, então isso foi na reunião almoço ainda, o presidente da ANVAT também estava presente, e depois, às 14 horas, nós tivemos uma nova reunião, então a reunião ordinária do CODEVAT, da ANVAT, com os prefeitos, e o secretário fez uma apresentação, alguns prefeitos já fizeram algumas solicitações, e depois, às 16h30, nós tivemos uma reunião no belíssimo auditório do Sicredi dos Vales, né, lá em Encantado, onde, com todas as práticas e com os protocolos de segurança, recebemos um público expressivo, né, com aquele distanciamento, com as cadeiras vazias intercaladas e tudo mais, todo aquele procedimento protocolar, mas lá ele conseguiu novamente apresentar os projetos e também responder questões que nos inquietam. Por exemplo, como a questão da Rota do Sol aqui de Estrela até Teutônia, onde vai ficar as praças do pedágio, a 128, que é uma preocupação de Teutônia, mas também é uma preocupação de Fazenda Vila Nova e Paverama, porque a 128, a Rota do Sol, interliga, a 128 interliga desde a Rota do Sol até a BR-386, ou seja, passa também no território de Fazenda Vila Nova e precisa também fazer acessos, rotatórias, né? Isso, nós estamos falando de um contrato de 30 anos, né? Então, esses assuntos todos foram abordados e o secretário é muito receptivo, até porque nós estamos já tratando com o terceiro secretário na gestão do Eduardo Leite, do governador Eduardo Leite. Começamos com o secretário Gastaldo, depois passamos para o secretário Vanucci e hoje veio o secretário Busato. O secretário Busato, então, nós estamos tratando com ele desde o ano passado, em reuniões virtuais, algumas reuniões presenciais, já fomos lá na secretaria por 2 oportunidades, e era a primeira vez que o secretário veio presencialmente no Vale do Taquari. Foi muito importante porque ele conseguiu visualizar o que a gente vem defendendo e demonstrando para ele a necessidade dos investimentos. Eu acredito que colheremos frutos importantes. Mas temos que compreender que é um contrato muito grande e são muitas obras demandadas. Então, nós precisamos continuar essa discussão. Ontem foi um passo importante, mas não foi ainda o definitivo. Ainda virão mais etapas que serão necessárias muita atenção por parte dos municípios e da comunidade, porque é um contrato de 30 anos. Nós conversávamos no início da semana com o presidente do CODEVAT também sobre o sistema novo de cobrança de pedágio, digamos assim, que é o sistema Free Flow. E pelo que a gente acompanhou da reunião de ontem, o secretário também se mostrou positivo com esse novo sistema, que na verdade agora está aguardando apenas que a lei seja sancionada. Ele já passou por todas as aprovações no Congresso. E a gente tem que registrar, né, Bruna, que a VAT tomou conhecimento desse assunto agora, mas a SIC já defende isso desde lá de 2012, né? Nós temos um especialista dentro dos nossos quadros que defende e apresenta, inclusive, a aprovação do projeto. Nós fizemos um esforço muito grande, oficiando os 31 deputados federais, os 3 senadores, todas as bancadas gaúchas, para que esse projeto fosse aprovado, porque ele estava desde 2013 no Senado, foi aprovado, estava aguardando no Congresso. Isso é uma pressão muito grande no início do ano para que seja aprovado, para que a gente possa, então, se beneficiar dessa tecnologia que já funciona nos Estados Unidos, na Europa, há muitos anos, e é muito mais barato, porque ele dilui a cobrança, ele não concentra numa única praça, num único local. Ele é cobrado R$1 em um ponto, 50 centavos de outro, mais R$1 ali na frente, e vai somando. Quanto mais tu percorrer, logicamente, tu vai acabar pagando um valor parecido com a da cancela. Mas quem faz um curto trecho, tu não paga todo aquele valor para percorrer um curto período. Então é muito mais, digamos assim, muito mais justo a cobrança, é muito mais diluída do que acontece hoje. Mas o secretário, então, desde que a gente conseguiu a aprovação, a gente oficiou lá ainda em abril, quando foi aprovado, assim que o governador, o presidente sancionou,
Nós ficamos em cima da secretaria. O problema é que ela não está regulamentada ainda, então ela não pode arrancar já com esse novo modelo. Então, o contrato está aberto a acolher essa modalidade, que a SIC vem defendendo, repito, desde 2013, não é de assunto novo para nós isso, né? Agora as outras entidades estão se dando conta da importância, mas isso é um assunto que nós trabalhamos muito para aprovar e entendemos que é o justo e mais adequado, porque as rodovias precisam ter mais fluidez, não podemos ter fila em praça de pedágio, não podemos ter essas tranqueiras todas que a gente enfrenta aí, a gente paga pedágio para ter pista de boa qualidade, segurança, ter as obras de infraestrutura e ter fluidez da rodovia. Esse é a diferencial da logística, é o dinamismo. Aí sim a gente vai conseguir ter ganhos econômicos. Ivander, a concessão das rodovias estaduais tem ganhado bastante destaque e importância nesses últimos dias, afinal a previsão desse edital é lá para dezembro. Porém, a SIC Vale do Taquari, como você me dizia até fora do ar, está envolvida em várias frentes. Ontem o dia foi bem movimentado e eu gostaria que você relatasse para a gente um pouco dessas outras demandas das quais a SIC está envolvida. Bom, a gente vem acompanhando também a questão do terminal multimodal de Estrela, do Porto, né? Ontem ainda tivemos novamente com o prefeito Elmar, ele então fez o primeiro movimento, que foi a alocação, primeiro a receber da parte do Estado os silos que hoje eram utilizados, e muito mal utilizados, diga-se de passagem, pela CESA, né? Que é uma companhia estadual aí, né? É uma estatal. O governo de Estrela, então, recebeu esses silos da parte do Estado e fez um aluguel, um contrato emergencial, e uma empresa que vai lá, vai gerar emprego, vai gerar tributos, porque a CESA não pagava nenhum tributo no município de Estrela, então essa nova empresa vai atuar, vai produzir, vai gerar, além de tributos, empregos, atividade econômica, vai movimentar a cadeia produtiva. E nesse momento a gente está, juntamente com o prefeito Elmar, articulando para que se consolide aquele processo que já foi anunciado, inclusive, pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que seria a dragagem do Rio Taquari, para que se retome a navegação em um ritmo melhor do que nós temos hoje. O prefeito, então, está estudando a parte jurídica desse processo, como poderia encaminhar esse assunto, né? E nós, nos próximos ciclos, nós devemos ter já o anúncio de como vai ser feito essa parceria público-privada para que o Porto retome as suas atividades, que é o que a região espera, para que a gente tenha uma nova opção de deslocamento. Também, ontem tivemos uma reunião também com o secretário Costello, fizemos um questionamento, ele ficou até de segunda de dar um retorno, daquele assunto que se ventilou aí durante o fatídico acidente na Ponte de Estrela, que é o estudo de viabilidade técnica para se construir uma nova ponte, que isso ficou a critério do Estado. Os prefeitos da ANVAT encaminharam esse projeto via a Secretaria da Infraestrutura e Logística do Estado, o secretário Costello, e ele ficou de nos dar o retorno até segunda-feira, quais seriam as formas que o Estado estaria encaminhando esse tema. Então, só na logística que eu comentei contigo, além das rodovias, nós já falamos de hidrovia e também já falamos de nova ponte. Então, perceba que há vários temas, né, circulando. Sem falar, então, aqueles interesses econômicos dos setores empresariais. Nós estivemos aí no último ciclo, tivemos um problema muito grande com o encarecimento do milho no mercado internacional. Atuamos fortemente junto com o setor do agro, na articulação em Brasília, para criar formas de reequilíbrio econômico. Não é uma coisa fácil, nós estamos falando de commodity, né? Nós estamos falando de venda de milho para a China, Estados Unidos e tudo mais. O governo federal, então, autorizou temporariamente a importação de milho dos Estados Unidos, isso a partir de 1º de julho, mas o mercado já percebeu essa nova movimentação e a questão da oferta e da procura, né? E o preço do milho já caiu de aproximadamente R$105 o saco para R$85, então já visualiza-se resultado dessas ações. Logicamente não é uma coisa simples de resolver, ainda há muito que avançar, mas assim já alguns avanços se conseguiu, e a gente vê que a produção de proteína, né, no caso especialmente o frango, ele já volta a ser mais
dentro da lógica de viabilidade econômica, né? E a gente entende que isso é muito importante para a nossa cadeia produtiva do Vale do Taquari, que a produção de aves, suínos e a produção leiteira são bases muito fortes da nossa economia e que dinamizam a nossa economia do Vale do Taquari. Além dessas ações que eu estava comentando contigo, nós propomos então a criação de um arranjo produtivo local de alimentos e bebidas, em parceria com a ACIL e com as associações comerciais do Vale do Taquari, mas a ACIL é que vai ancorar o processo, né? E a SIC Regional será a entidade gestora desse processo. Estamos encaminhando isso junto com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, o secretário Edson Brum, e tivemos uma reunião no dia 30, teremos mais uma reunião almoço com um especialista na área para nos detalhar alguns pontos. Vamos lá, nós arrancamos com empresas de grande, médio e pequeno porte. Nós estamos falando que nós teremos Docile, Fruc, Cooperativa Languiru, Cooperativa Dália, Bremil, mas nós teremos Vovó Faz Bolo, de Lajeado, nós teremos empresas de pequeno porte, de médio porte, ou seja, a cadeia produtiva de alimentos se organiza de uma forma a superar desafios comuns, né? Então, a SIC tem se posicionado fortemente à frente desses movimentos, por entender que a região precisa avançar, essa retomada da economia, a gente precisa aproveitar esse momento para recuperar um pouco desse tempo perdido, né, que foi um período muito duro, a gente perdeu muita gente, a gente perdeu muitas lideranças, a gente teve muitos familiares convalescendo, com dificuldades e tudo mais, e agora a gente precisa então retomar a economia e colocar a economia nos trilhos para que volte a se gerar emprego, porque o emprego e a renda é que realmente faz diferença na nossa economia. Presidente, semana bem intensa, mas com certeza vocês conseguiram um tempinho para comemorar também. Afinal, e aí eu também aproveito para dar os parabéns, a entidade completou 16 anos essa semana. Bruno, muito obrigado. E perceba que o movimento associativo ele tem se renovado, porque nós, como eu acabava de citar, nós temos hoje a nossa sede junto à ACIL de Lajeado. A ACIL tem 100 anos de história, mas como entidade regional, a SIC fez 16, ou seja, nós estamos sempre nos aprimorando e buscando atualização para que a gente consiga dar respostas ao empreendedor, ao empresário, né? Então, a entidade foi criada como uma entidade regional há 16 anos e uma jovem entidade, mas que tem procurado fazer um trabalho de parcerias muito forte com as associações comerciais, para que o associativismo realmente tenha cada vez mais visibilidade e cada vez mais resultados, né? Porque é o que as pessoas esperam. As pessoas esperam resultados. A gente precisa, então, estar muito atento, porque há muitas entidades no Vale, mas há poucas que estão conseguindo um protagonismo e uma entrega, digamos assim, efetiva, ou seja, apresentando resultado. E a gente faz parcerias estratégicas, a gente tem muita clareza que ninguém faz nada sozinho. Nós trabalhamos em conjunto com o Codevat, como tivemos ontem a reunião lá em Encantado conjuntamente. Nós também temos um diálogo aberto com a ANVAT, que é a Associação dos Prefeitos. Nós dialogamos também com a AVAT, que é a Associação dos Vereadores, mas a nossa base é empresarial. Nosso DNA é do associativismo, é da economia, é dos negócios. E é nesse viés que a gente tem procurado avançar. E com certeza vocês têm muita representatividade. Presidente, muito obrigada pela participação no programa hoje. Deixo ainda um espaço para as tuas considerações finais. Eu só gostaria de reforçar que as pessoas precisam ficar atentas e reivindicar junto aos seus representantes essas obras que precisam ser executadas. Nós temos aqui um acesso ali próximo da Polícia Rodoviária, nós não podemos ter mais esses trevos abertos, nós precisamos ter elevada, nós precisamos ter ali o viaduto de acesso ao município, para que não aconteça como aconteceu no passado, no outro extremo, lá no acesso a 386, que nós temos aquela rótula lá que não é segura, não atende a nossa necessidade, só que na época os gestores públicos não foram atrás e alguns municípios que foram mais habilidosos conseguiram, e os outros que não foram
ficaram esperando. Então, nós não podemos repetir os mesmos erros. Nós precisamos, ontem ainda conversava com o prefeito Teutônia, reforçava a nossa disposição de ajudá-lo sempre que preciso, mas uma andorinha só não faz verão. Não dá para esperar só que o Ivandro vá ficar esperneando, porque nós também temos limitações e também temos que pensar na região como um todo. Eu, como teutoniense, eu certamente levarei sempre as demandas do município, mas não posso ficar sozinho porque eu não vou ser efetivo. Então, pedir, mobilizar as pessoas para que fiquem atentos, porque uma concessão de 30 anos é muito tempo, gente. Nós estamos falando na logística e na economia da próxima geração. Nós estamos preparando a nossa base, as nossas empresas para a sucessão. E as rodovias da mesma forma. Então, só agradecer novamente o espaço e reforçar a importância de ficarmos atentos a esse tema. Muito obrigada, bom final de semana. Bom final de semana a todos, um abraço.